Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei, eu também, minha cruz, até por uma coroa trocar. Até morrer, eu a vou proclamar. Boa tarde. Eu estou a tomar o meu café, porquanto eu sou digno de fazê-lo. Digno de glória. Um café me fazendo bem a esta hora. Verdadeira amargura da tarde. A primeira do dia. Primeiro café. Em espírito. Em verdade. Te adoramos. Te adoramos. Rei do Rei e Senhor, te entregamos o nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. Pois eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer está nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus. Onde flui o amor. 4 semanas passaram. 4 ciclos da lua passaram. No eclipse da lua. O eclipse é espiritual. 4 semanas passaram. As 7 semanas de Elias. Vocês conhecem as 7 semanas de Elias? As 7 semanas de Elias. É muito forte, pô. As 7 semanas. 7 semanas de anos, não. 7 semanas de dias. Estou muito alegre. Hein, Laurinda? 7 semanas estão determinadas para o Elias. 7 semanas do eclipse. Na continuidade do eclipse lunar. 7 semanas foram determinadas. Passaram 4. A quinta está na sua órbita. A quinta semana está na sua órbita. Os 7 ciclos da lua. Para dar lugar à lua cheia. Estamos a nos mover na quinta lua. Passamos a lua nova, que é a quarta lua. E na quarta lua, no final delas, houve uma grande catástrofe em Benguela.
Até hoje, Benguela está a enterrar os seus mortos. Está a chorar a perca dos seus entes queridos e os seus bens. Muitos ainda não voltaram nas suas casas. As águas estão se esgotando. Elas disseram-me que no interior ainda continua a chover. O rio, como é que é? Caporopa. Como é que chama? Rio Coroca, né? Ainda está a encher, ameaçando a encher o cavaco. Aí na Massangarala, a nossa igreja, nenhuma gota entrou. Está escrito na palavra de Deus. E outra vez vereis a diferença entre os que servem e os que não servem. No mesmo território, na mesma rua, no mesmo bairro. As igrejas do diabo todas inundaram. Todas as igrejas do bairro da Massangarala, onde está a nossa igreja. Ou então também aí no Calomanga, aí no Cavaco. Chapas desabaram das igrejas. Lodo. Alguém me disse ontem, aliás disse a nós todos, não se sabe como é que vão fazer cultos no domingo. Tetos desabaram das igrejas. Lodo encheu as igrejas. Água com lodo. Agora que a água secou, ficou a lama. Altares enlamaçados. As mobílias, cadeiras todas estavam em cima das águas. Outras igrejas, tetos caíram por dentro. Cadê está onde o Deus que eles andam a invocar? Invocar-me-és, buscar-me-és e me achareis. Mas não lhe buscaram de todo o coração, e por isso não foi achado por eles. Somente se me buscardes de todo o coração, assim vocês vão me achar. E eles não buscaram de todo o coração. E como eles queriam achar o Emanuel? Seu Emanuel enviou o seu amigo, o seu amado amigo, chamado Elias, o Deus de guerra. Elias gosta de guerra, né? A vida de Elias é só guerra. Termina com a guerra, começa com a guerra e termina com a guerra. O ciclo de Elias na terra é assim. Elias não desfruta da terra. Elias vive em sós, na solidão com Deus, em Querite, no deserto de Jordão, dentro de uma casa. Ouviu 2 lugares que Elias vive: dentro de casa fechado e nos desertos, onde estão as igrejas que diziam que Deus é Deus deles. Por que nesta hora o seu Deus não lhes ajudou? Porque eles não conhecem esse Deus. O meu Deus não lhes conhece, porque também eles não lhe conhecem. Aqueles que conhecem a Deus são conhecidos por Deus. Os que não conhecem a Deus, Deus não os conhece. Mas os que conhecem a Deus são conhecidos dele. A nossa igreja na Massangarala
estão de pé. Nenhuma gota. A casa de oração na... Como é que é? No Lubito estão de pé. É incrível. É assim que nós somos. Somos a igreja da verdade. E todos também falam mesmo. Mas no terreno se vê quem é quem é. Assim está escrito. E outra vez vereis a diferença entre o verdadeiro e o falso, o justo e o ímpio, e o que serve e o que não serve. Por que a igreja da Estênia Benguela não entrou nenhuma gota? Num bairro que perderam tudo. Num bairro que foi abandonado, que ficou cheio, aí na Massangarala. Todas as igrejas, não somente na Massangarala e outros lugares, tiveram danos irreparáveis. A nossa no epicentro como é que é? No epicentro das enchentes. São 2 lugares. Nós ouvimos nas redes sociais, as notícias das redes sociais, Massangarala e Calomanga. Os 2 lugares que mais sofreram. Por que a ISTN-SJ faz a diferença? Porque a igreja do Deus vivo. Deus prometeu a mim, quando Ele enviou o seu anjo, e Ele me disse, avisa o teu povo, que o mundo vai sofrer, muitas catástrofes vão abater a terra, mas diz a eles para confiarem a Deus e em Deus, para não temerem, porque Deus vai guardá-los. E eu vim e vos avisei. E cheguei aqui e falei. Ele me apareceu. Ele me disse. Eu vos falei o que ele me falou. O mensageiro que ele enviou deu-me um recado. E eu vos dei o recado. Não vos dei. Eu vos dei. Não vos dei. Eu não vos avisei. Se eu fosse como eles, estou a falar o mundo, a religião, eu iria me tornar de Elias, discípulo de Elias, para fazer parte da promessa da proteção. Mas como eles são obstinados, amam as suas vidas, então ignoraram o recado de Deus. E a história se repete. Assim como os moradores de Sodoma e Gomorra ignoraram o recado de Deus, e também os moradores da geração de Noé teriam ignorado o recado de Deus, também estes fizeram o mesmo. Sim, Gaspar. Lorena, aliás. Calomanga. É isso aí. Os 2 epicentros das enchentes. Calomanga e Massangarala. Não conheço esses bairros. Eu também estou a ouvir com vocês. Mas sei que na Massangarala, onde está a nossa igreja, a palavra de Deus é verdade. Mas a mesma palavra que é verdade na minha boca pode ser mentira na tua. As mesmas promessas que você crê e que também eu creio, em mim vira verdade e você continua mentira. Isto é, nenhum cumprimento vais ver da promessa que você creu, que ouviste e creste. Eu também ouvi e criei, mas em mim vai se manifestar, em ti não. O que é que faz a diferença? O que faz a diferença é ser de Deus. O que é isso, ser de Deus? Ser de Deus é você nascer de novo. E o que é isso, nascer de novo? É você ser perdoado dos seus pecados. E como um homem poderia ser perdoado? Quando você crer em Jesus Cristo e se arrepender de todo o coração, então o sangue de Jesus vai te purificar de todos os pecados, porque você foi um pecador,
eras um pecador, ou és, aliás. Agora que você se arrependeu, você foi perdoado. E quando você for perdoado, você se torna filho de Deus. E Deus te dá o espírito do filho dele, que é também espírito dele. E quando eu te der o espírito dele, através do espírito dele, você torna espírito de Deus, porque ao receber o espírito dele, você voltou a nascer de novo. Eras um nascido da carne, de varão, de sangue. Agora que recebeste o espírito de Deus, você já é nascido espírito. E se tornas um homem espiritual, ou então espírito, para andar no temor de Deus, para amar a Deus, para guardar a palavra, para praticar a justiça. Então, todos os dias da sua vida, Ele será contigo, porque é Ele que prometeu, não é você. Ele te prometeu que Ele iria te guardar e te proteger todos os dias da tua vida. E que a herança dele, a partir daquele momento, tornará sua. E esta herança são as suas promessas. E essas promessas estão divididas em dois. Para esta vida e para outra vida. Como assim duas vidas? A vida terrena, isto é, Deus vai te abençoar, vai te guardar, vai te proteger, vai te livrar do mal, vai responder às tuas orações, vai te fazer bem. Há desertos, há provas, mas Ele está nas provas, está nos desertos. E depois, quando você passar deste mundo, você vai receber as promessas de outra vida, que é a vida eterna, com os seus galardões eternos. Olha, é isso que Jesus falou, respondeu a Pedro. Pedro disse: Mestre, nós largamos tudo para te servirmos. O que é que nós vamos receber? Jesus disse que vocês vão receber aqui 100 vezes mais e no futuro a vida eterna, viu? Aqui e ali, além da cortina do tempo. E agora, como é que é? O que é que você acha? Vocês andam a se enganar com o cristianismo? E isso que aconteceu em Benguela é só para começar. O pior está a vir aí. O pior está a vir aí. Eu fiz meus cálculos minuciosamente. Quando eu estive no monte, eu vos falei que estão determinados 12 anos. 12 anos de catástrofe, de dor, sofrimento no mundo. Bom, agora vamos fazer as contas. Quando eu falei, não é que estava a começar, já tinha começado. Começou desde o ano que eu abandonei a cidade e fui viver na mata, carregando uma mulher, uma jovem, loucura das loucuras. Recebi todo tipo de crítica, disseram: você está a fazer sofrer a filha alheia, mas ele não tem mãe, mas a mãe dele tem que fazer alguma coisa, e não sei o quê. Mas eles não conhecem os intentos de Deus. Eles não sabiam que nisto estava a verdade, ou naquilo estava a verdade. E então, me foi revelado que desde aquele dia, eu subi no monte em 2017, que deveria se contar 12 anos. E veja aqui, 17, 12 anos é 2029. São os últimos anos da guerra. A guerra da libertação vai terminar em 2029. 12 anos. E esses 12 anos são difíceis, duros, muito duros, pesados. E veja que começou de leve, e quando se aproximamos para o 12º ano, a intensidade e a gravidade das catástrofes aumentam. E esses também são juízo de Deus. Quando eu estive no monte, hoje parece que a minha mensagem é mais lembranças. Vou vos fazer lembrar de tudo. Eu vos falei, preguei uma mensagem gravada, não live. Eu disse assim: todo avivamento é precedido de grandes catástrofes. Eu disse que a medida, ou então a porção, a proporção, ou então o nível do avivamento é proporcional às catástrofes, ou o nível das catástrofes. E o avivamento está dividido em 3 partes.
Já temos a primeira parte do avivamento, que é a manifestação do reino. Mas antes mesmo que o reino se manifestasse, tivemos a grande catástrofe que abalou o mundo, que é o coronavírus, em 2019. Você se lembra que eu falei isso em 2018? E em 2019 abateu a grande catástrofe. As cidades, as nações, o mundo se fechou. Mais não sei de 4 milhões, segundo as Nações Unidas, ou então a OMS, que eles são mentirosos, nunca dão o número certo. Todos os governos da Terra são assim. Mais de 4 milhões morreram. E muitos outros ficaram com sequelas. O coronavírus deixou muitos órfãos, muitas viúvas e muitos viúvos, desempregados, negócios falidos, sequelas. Uns até hoje continuam a sofrer das sequelas do corona e das vacinas. Uns ficaram cegos, outros surdos, outros andam lhes curar aí. Tem muitos surdos que foram curados aí depois da vacina do coronavírus. Outros ficaram paralíticos, outros ficaram sem sentir o cheiro, outros perderam o paladar, e eu tenho os curado aí. Você que está nessas condições, vai no que fica e vou te curar. Os teus movimentos vão voltar à normalidade. Ok, economias faliram por causa daquele tempo em que tudo ficou parado. Nações, igrejas faliram. Houve falências. Pastores morreram, padres morreram, bispos, diáconos, obreiros, tudo morreu, mesmo com o nome de Deus na boca. Depois do coronavírus, começou uma outra catástrofe. Vocês sabem qual é a catástrofe que estou a falar? Estou a me referir à catástrofe da guerra. Arrebentou depois do fim da Segunda Guerra Mundial, em pleno século XXI, a Rússia atacou a Ucrânia. É uma catástrofe, direto ou indiretamente, afeta o mundo. E nós vimos, e até hoje continua essa guerra. Depois seguiram vários terremotos, várias inundações, o fenômeno El Niño, o Oceano Pacífico aqueceu fora da medida. O planeta atingiu os seus recordes de aquecimento desde que começou a se medir a temperatura ambiental. E o aquecimento das águas do Mar Pacífico ou do Oceano Pacífico trouxeram grandes danos, como inundações, tempestades, furacões, violência no mar, ventos terríveis. Vimos a América ser varrido, América Latina, o Pacífico. Vimos incêndios que nunca teriam acontecido na Terra. Como assim o Havaí? Uma cidade toda foi queimada. Flórida, aí na cidade dos famosos, naquelas matas, tudo queimado. Terremotos em vários lugares. Até a África, que não se via falar de terremotos, teve terremotos de magnitudes terríveis. Turquia e não sei o que, outras guerras, golpe de Estado, isso tudo aí. As economias emagreceram, a fome aumentou. Estamos a viver no período dos 12 anos profetizados. Nesse momento, passaram 8 anos. Não, 9 anos. Passaram 9. Quer dizer, vamos completar 9 anos no final desse ano. 9 anos. Então falam 8 passaram. Ouviste? Falta 3 anos. 3 anos, ponto 5. O que é que vocês acham?
todo o sofrimento da terra, a primeira catástrofe que mexeu Angola, que Angola ficou de joelho, é de Benguela. E vou vos explicar porquê. Veja que as guerras do avivamento estão se fazendo em Angola. Todo avivamento é precedido de grandes catástrofes. Avivamento é resultado de uma revolução. E não pense que vem com as pessoas sentadas no cenáculo a jogarem baralho. É? A jogar baralho não. É uma vida sem ter onde reclinar a cabeça. Mas Angola foi poupada até ontem. Aconteceram coisas terríveis no mundo. Terremotos que abalaram cidades, enchentes, como na Libéria, na Líbia, aliás. As comportas, as barragens arrebentaram, mataram muita gente na cidade. Rio Grande do Sul é que te conta. Um estado inteiro ficou debaixo da água. Mais de 300 cidades desapareceram. Milhares de pessoas morreram. E outros lugares da terra. Guerras como no Iraque. Israel assassinado pelos Hamás. Veja que em Angola foram acontecendo coisas mínimas. Coisas mínimas como a manifestação que aconteceu no ano passado e a morte de muita gente. Coisas mínimas como acidentes que não foram pequenos. Muitas mortes morreram que aconteceram no ano passado. As pessoas até, os leigos, os que não entendem a matéria, começaram a questionar o que está acontecendo em Angola. Mas ainda assim, a maior catástrofe que abalou o país todo é só ver. É Benguela, que mexeu até o governo central, que mexeu a oposição, que mexe nesse momento as organizações sociais, as igrejas, todo mundo a correr para Benguela e não sei quem, porque foi uma coisa horrível. Esta é a maior catástrofe que aconteceu em Angola. Não estou a falar a primeira, a maior. Se falamos do coronavírus, Angola e África não ressentiu como ressentiram os ocidentais e os americanos. Houve alguns casos isolados, algumas mortes, mas os outros sofreram mais. Aliás, eles estavam a esperar que a África tivesse danos irreparáveis, que os africanos todos iam morrer por causa dos serviços de saúde, que são deficientes, incapazes para atender a população. Só que Deus lhes confundiu. Eles que têm os melhores hospitais são os que sofreram. A África viu-se livre, ou então ajudada. Mas essa ajuda de Deus à África, principalmente em Angola, terminou. Quando eles viram aquela catástrofe que bateu aí em Benguela, que mexeu com a nação toda, e não com o mundo. O mundo vos odeia. Quem é que está a falar isso no mundo? Mas se fosse no Brasil, se fosse na Europa, se fosse na Ásia, se fosse no Iraque, na Arábia, no Dubai, todos os canais estariam... Mas aqui não. Aqui estão a dizer que se danem os pretos. Ok? Mas esse é a maior catástrofe. E começou. Porque o tempo que vos foi dado terminou. Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esses anos Deus mostrou o seu amor, como os outros povos a sofrerem, com guerras, com terremotos, inundações, tempestades, violência, sei lá, acidentes de aviões de grande porte, cair, Boeings, não sei quem,
como na Índia, na América. Isso tudo aconteceu no Brasil. Aqui nada. Casos isolados, aí um caso, aí um outro caso. Agora, vocês se preparem para vocês verem a fúria do diabo, aquele a quem vós andam a adorar, em nome de Jesus. Vocês andam a pensar que vocês adoram Jesus. Vocês não adoram Jesus, vocês adoram o diabo. Esse diabo se revoltou contra vocês. Esse diabo, através do seu principado, está chateado e disse que vai vos punir. Outro dia falei e volto a falar. O Principado de Angola, que é a hora 12 do dia, ele disse que agora vai vos perturbar. Mas por que o Principado quer vos perturbar? Porquanto o Principado de Angola está em apuros. Todo o investimento que ele fez em vocês, não digo o povo pacato cidadão que não conhece as profundezas de Satanás, mas vós que sois do maligno, os bruxos, ele investiu muito em vocês. Prova de que se derramou muito sangue nesse país. Foram 27 anos de sangue derramado. O sangue derramado pelo povo angolano. Oh, pátria, nunca mais esqueceremos os heróis dos 27 anos de guerra. Ninguém fala a eles. Não estão escritos os heróis dos 27 anos de guerra. Só os heróis do 4 de fevereiro. Os heróis do 4 de fevereiro. Vamos o passado da nossa história. As forças, até com as forças progressistas que vieram fatigar Angola. O progresso está onde? Sim, anti-progresso. Então, veja. Eu acho que as pessoas estão a rir lá nas suas casas, né? Não vocês. Estão dizendo, mas esse homem então, isso é o que então que estamos a ver assim? Vocês estão a ver um mistério. Eu sou um mistério. Sabe o que significa mistério? De difícil interpretação. Se quiserem, me faz aquela pergunta que aquele indiano, sei lá se é da Índia, onde é, daqueles países aí, que ele me fez, quando eu chegasse, que caminho você veio? Aqui no céu? Está a fazer o que aqui na terra? Se vocês me falarem, volta onde você saiu, eu vou vos dizer, onde eu saí, onde eu estou, tudo é meu. Eu mando lá e mando aqui. Ninguém consegue me tirar daqui. Vocês não entenderam porque o decreto, né? Elias já está na sua terra. Que homem é esse que falou isso com tanta ousadia? Sua terra. Nem mesmo Agostinho Neto falou minha Angola, mas vocês lhe disseram a pátria de Agostinho Neto. Não, vocês disseram, não é assim. Falaram que Angola era a pátria de Agostinho Neto. Ele próprio não ousou falar isso. Ele sabia que ele era um barro simples, coitado, que se gastaria como sal, como sale. Mas eu estou a falar na minha terra. E ainda acrescentei, e mando na minha terra. E depois acrescentei, e em toda a terra. Aleluia. Quando eu dei o nome da igreja, depois de uma revelação, e eu falei à igreja, eu fiquei 70 semanas só a orar a jejuar, e nesse intervalo, período, recebi o nome da igreja. 70 semanas só num quarto, sem sair fora do quintal. 70 semanas e recebi o nome. E quando vi anunciar o nome ao povo, no meio tinha lá um feiticeiro que ficou escandalizado. Queria mudar a minha maneira de
a palavra, deu a revelação. E ele dizia assim, não, está errado. O certo é, não é igreja da salvação de todas as nações. Isso está errado. Igreja da salvação das nações. Ele está pensando que eu sou burro. Ele pensava que eu era um idiota. Mas eu já tinha entendido o que ele queria. Queria tirar a grandeza, o impacto, a força, a verdade completa, a plenitude da verdade no nome. Porque igreja, salvação das nações. Podem ser só duas, são nações. Angola e o Congo são nações. Eu falei, não. Fica como me foi revelado. Todas as nações. Hoje está aí. E agora? Estamos espalhados em todas as... E vamos chegar lá. Se engana quem diz, você ainda não chegaste em todas as nações. Sim. Gota a gota, enche o papo. Estamos a caminhar. Nós não precisamos ir recuperar o terreno de Benguela, o território de Benguela com os donativos para ir ajudar as pessoas. Nós recuperamos os territórios com violência. Desde os dias de João Batista até hoje se faz violência no reino de Deus, dos céus. Aqueles que se esforçarem vão se apoderar dele. Então diz que eu sou um mistério. Mistério significa enigma. Enigma significa de difícil interpretação. Ok? Eu não sou ministério, não, mistério. No meio de vocês. Aleluia. De difícil interpretação. Por isso, eu disse que aquele a quem vós servis está desesperado, porquanto todo o investimento que ele fez precisou 27 anos sacrificar-se a nação para derramar sangue, para fortalecer as baterias antiaéreas, baterias terra-terra, terra-mar, mar-terra, mar-céu, terra-ar, é assim que se diz, né? Terra-ar, terra-terra, mar-mar, ar-ar. Precisou tamborões de sangue. Quem sabe o número das pessoas que morreram no conflito de 74 até hoje? Ninguém. Ninguém. Milhões e milhões foram sacrificados para fortalecer o exército de Satanás. Os macumbeiros, os satanistas, os príncipes das trevas e também os espíritos, começando nas hostes espirituais da maldade, nos príncipes das trevas e nas potestades e principados do ar. E foram fortificados, foram, porque o sangue fortifica, fortalece o inimigo. Quando mais sangue se derrama, mais forte se tornam as potestades. Os céus se tornaram de bronze, rijo, mais rijo do que o bronze, do que a dura pedreneira. Os céus teriam se tornado tão fortes. Os feiticeiros dessa nação eram tão fortes que você não imagina. Um simples tenente no mundo do espírito, não é tenente das forças terrenas. Estou a falar um bruxo que é tenente. Veja-se, um tenente mata um tenente coronel lá na América. Existem degraus, graus, patentes no mundo do espírito. Um simples tenente aqui, ele mata um coronel lá na América, quer do norte como do sul, ou no ocidente. Mas por quê? Por causa da fortaleza, do sangue, dos pactos,
que foram firmados aqui. E agora? Eles pensavam que Elias não iria conseguir. Por isso me desafiaram. Os mesmos 27 anos de guerra são os mesmos 27 anos da guerra de Elias. A proporcionalidade. 27, 27. Em 2002 terminou o conflito. E em 2002 começou o conflito. No dia que morreu Savimbi, ou no ano que morreu Savimbi, é o ano que larguei tudo. Por uma vocação, por um chamado, por uma revelação. Savimbi morreu, sei lá se janeiro ou fevereiro, e nós saímos da barragem do Capanda em março, de férias e largando tudo. Vistes? No ano que morreu Savimbi, fomos chamados para a guerra. E entramos na Universidade do Espírito Santo, na Escola de Deus. E começou a Quitota. Quitota é guerra, tá? Você que é estrangeiro. Começou o embate. Estão determinados 27 anos. Os mesmos 27 anos do conflito. E os 3 beligerantes do conflito ocuparam níveis espirituais. O que era o terceiro se tornou o primeiro no espírito. E o que era o primeiro se tornou o último. Se cumpriu a palavra de Deus, né? Os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Ok? Mas nós não demos sono aos nossos olhos, nem repouso às nossas pálpebras. Não amamos a nossa vida. Renunciamos-nos a nós mesmos. E nos entregamos, aleluia, e seguimos os passos de Emanuel. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Não voamos nas riquezas, nem tampouco nos prazeres dessa vida. Renunciamos tudo. O embate começou. Hoje, faltando 3 anos, o que é que você esperava? Por isso o desespero é muito grande. O desespero é muito grande de Satanás. Porquanto Elias vai romper tudo. O investimento que foi feito foi em vão. Não surtiu efeito. E não pense que não fizeram um investimento duradouro. O mérito está na fortaleza, na violência que Elias usou. Porque eles se armaram mesmo. Mas Elias foi mais forte que eles. Aleluia! Sangue com sangue. Glória ao Rei Jesus Cristo. Vida com vida. E assim, o desespero de Satanás, sabendo que as baterias são exército, tá? As suas forças vão já terminar. As últimas forças vão ser despedaçadas. Estou a falar as últimas forças no tocante à libertação do mundo. Estou a falar o mundo, as nações, igreja. Ok? Sabendo que falta somente o último grupo. Os 2 primeiros grupos foram aniquilados. Os 2 primeiros exércitos foram despedaçados. E o terceiro exército, já uma parte, já tombou. Falta só 3 partes do terceiro exército. O que é que você esperava? O desespero é muito grande. Hein? Eles sabem, já estão a contar o tempo com os dedos. E eles sabem quais são as consequências de Elias romper até ele. Eles sabem quais são as consequências de machucar esse último grupo. Por isso, ele começa com a vingança. Estou a vos explicar porque que ele está furioso, o principal. Aquilo, como disse Deus, minha é a vingança. Então o diabo, como imitador, ele também está a dizer, eu vou me vingar. Mas se vingar dos quais? Dos pecadores. Os mesmos que lhe adoraram, os mesmos que lhe servem, os mesmos que lhe dão louvor, os mesmos feiticeiros a quem ele usou, ou então
estavam na guerra, porque perderam a guerra, então ele vai se vingar deles. Estão a compreender? E a nação toda. Por isso, nessa vingança de Satanás, através do seu servo principado, eu estou a apelar que as massas, as multidões, fujam para Elias. O único que pode te ajudar sou eu. O teu pastor não tem poder. O padre, bispo, papa é servo dele. O papa está a trabalhar ao serviço do quem? De Satanás. Vossos pastores são servos de Satanás. Eles mesmos estão em apuros, estão a chorar pela guerra que eles perderam. Eu lhes fiz como o MPLA fez a UNITA. Quando a UNITA, a guerra física, quando a UNITA perdeu a guerra, eles começaram a se entregar todos desnutridos, quase que morriam com fome. É isso que eu vou vos fazer também. Aquele presidente americano repetiu as palavras que eu estava a falar a semana passada. Ele está mandando me ouvir, afinal. Ele disse que o vencedor é que expolia. Quem vencer é que expolia o que foi vencido. Não é o vencido que expolia o vencedor. Isso não funciona assim. Jesus disse, tem que vencer o valente para expoliar o valente. E eu vos venci. E agora? E o que falta eu vou lhes vencer. Por isso a vingança. Ele vai maltratar esse povo, essa nação, de tal maneira que vocês não podem imaginar. E já começou. Quando eu estava a falar isso, vocês estavam a pensar que eu era um aventureiro. Ele só lhe resta, estou a falar o principado, não o Satanás. O principado lhe resta 2 anos e 10 meses. Calma aí. Alguém que tinha 26 anos, ponto 6. Nos 27 anos, ele tinha 26,6. O outro 6 meses, sem ele. É o chefe dele. Ou então vamos fazer assim. Ele que tinha 27 anos, nas suas mãos, e hoje ficar com 2,10. Vamos arredondar 3 anos. Eu também fui professor. 2,5 pode ser já arredondado. Ele que tinha 27 só ficou com 3. O que é que você acha? Durante muito tempo ele estava confiante, seguro. Não somente ele, e vocês também. Por isso vocês me subestimaram. Vocês me desprezaram. Recebi recados de feiticeiros que diziam assim: nós estamos em altas atmosferas da noite. Quem é ele para nos tirar do poder? Quem é ele para nos destruir? Quem é ele para nos vencer? O outro me disse: estamos avivados há milhares de anos. Um bebê desse que está a vir aí, porque sabe em que dimensão estamos? E esse que falava já está a tremer. Daqui a 2 anos, ponto 10, vou lhe agarrar. Outro dia lhe falei na oração: chama. E agora? Estou a vir aí. Você me desprezou, já estou bem próximo. Estou a vir, chama. Ou chama. Ouves? Então, por isso a vingança. Sabendo que nada a perder, como se diz aí, nada a perder. Quando alguém já perdeu tudo, então já não tem mais nada a perder. Perdeu as estrelas, perdeu a lua, um pedaço do solo já caiu. Que é a estátua da liberdade. Chamou ele estátua da liberdade por causa do 7 pontas. Caiu. Perdeu a prostituta filha. Perdeu, aliás, as prostitutas filhas. Perdeu a prostituta mãe. Das 4 cabeças do sol, já perdeu uma. Ficou só 3 com ele. Ele poupou o terceiro. Só 2
estão à frente dele. Hã? Estou falando dos poderes, não são dois inimigos, são vários. Cada comandante tem suas legiões, de milhões e milhões. Ok? Por isso a vingança. Porque já não tem nada a perder, já perdeu tudo. E essa vingança é quê? É maltratar a nação, é criar situações, é arrebentar com as comportas barragens. Primeiro enche eles, depois arrebenta e mata as chuvas torrenciais. Vocês ainda não viram o mar agitado? Ainda não viram? O mar invadir cidades, rios, terremotos, fome. Ok? Então, neste período, neste quesito, neste momento em que o principado diz: eu vou me vingar da nação, eu vou punir a nação, porquanto Elias está próximo, em breve ele vai me destornar e vai me mandar para a cadeia. Sabe qual é a cadeia? Está escrito na Bíblia essa cadeia, aonde Judas fala, estrelas errantes. Quem são essas estrelas errantes que Judas falava? São anjos caídos, que estão reservados nas cadeias da escuridão eterna. É lá onde ele vai, e todo o seu exército. No abismo, essas cadeias estão no abismo. Ele sabe que eu vou lhe mandar lá, eu vou lhe fechar lá, vou lhe trancar. Ele e os seus companheiros, os seus comparsas. O desespero é muito grande. Então, antes que chegue aquele dia, ele quer levar pessoas. E já começou. A semana antepassada, eu falei, eu vi 7 semanas. Eu vi 7 fases de lua. A quarta semana, que é a quarta fase, eu vi tudo negro. É esse que passou. Em Benguela. Eu avisei. E está a vir aí a quinta semana. Cada semana é um choro. A terceira semana foi aqui em Luanda. A quarta em Benguela. A quinta, não sei onde é que é. A sexta, a sétima. Depois da 7ª semana, ó terra, vocês não têm noção o que é que vocês vão ver na terra. Vocês verão até o subconsciente dos humanos será afetado. Os bancos serão afetados. A natureza vai ser tocada. Por isso, refugiarem em Elias, no Elias, é só o único que pode vos ajudar. Sou eu. Vossos pastores, vocês ouviram a história aí do Caim? Eu não estou a falar os membros da igreja que conhecem a história. O que é que os altamente perigosos fazem? Viu? Raptam pessoas. Parece que está subindo táxi. Antigamente faziam isso para roubar as pessoas. Hoje agora não é para roubar, é para ir lá, lhes arrebentar, lhes matar e lhes tirar os órgãos. É um negócio rentável agora. Ouviu? São estrangeiros. Os angolanos são servos. São trabalhadores. Tá mal. Se você não tiver Elias, o perigo está espreita. Vocês ouviram o que aconteceu com um grupo de pessoas onde estava lá uma obreira da igreja de Elias?
Está aí. O espanto é muito grande. Ouvir que o impacto é muito grande a trazer esse testemunho. Não é brincadeira, não. Muitos desapareceram. Você não sabe onde é que foram. Foram raptados. Entram no táxi e eles anunciam que é assalto. A irmã subiu com mais 2 pessoas. Já encontraram pessoas debaixo dos bancos. E a sangrar, e amarrados. Quando ela sentou, viu assim sangue. Quando ele despertou, tinha lá alguém. Um homem. Bem amarrado. Acho que tinham 4 amarrados lá debaixo dos bancos. Ou 3, sei lá. Ou eles é que subiram 4, já não me lembro. Aquilo já lhe disseram, eles também, deita. Todos deitados. Ainda o bandido falou assim: quem é aqui que o pastor dele de dia se finge orar e à noite anda a voar, pode já se despedir agora, porque hoje você vai morrer. Teu pastor de dia diz que é pastor e reza, à noite voa e vai no cemitério comer carne de pessoa. Pode se despedir já. Ainda bandidos ousados. Qual é a tua igreja? Uma disse que sou da igreja do Eliseu. Outra disse que sou da católica. As 3 últimas que entraram. E a uma disse, sou da igreja Salvação de Todas as Nações. Como eles não conhecem esse nome, o terror deles não é o nome da igreja, é o Elias, e a minha fotografia, eu acho que ignorou. E ele disse, para ele perguntar, já estava a desconfiar. Será que tem aqui da igreja de Elias? Mas como eles não conhecem o nome, então quando ele falou, não lhe espantou. Ele pensou, existem várias igrejas da salvação. Ele falou assim, mais uma. Está sola, vão morrer aqui todas. Mas a senhora obreira lembrou-se que ele estava com mata-bruxo. É isso que vocês estão a dizer que é idolatria. Dentro da blusa. É isso que eles estarem a esconder os mata-bruxos. É isso que dá, porque senão mesmo na porta já não entrava. Mas foi bom que ele escondeu, né? Porque senão ele lixotaria, as outras entrariam e iam lhes matar. Ainda bem que ele subiu para salvar os outros. Tudo coopera para o bem, né? Ouviram? Quando ele se lembrou que estava com a fotografia do homem debaixo da blusa, ela lá deitada embaixo, sacou e levantou-se no ar. Ainda falou, por favor, deixa só mexer a cabeça está aqui, o pescoço, deixa só endireitar. Afinal de contas, ele queria mostrar o mata-bruxo nos bandidos. E sabe qual é o bandido que viu? Não são os que estavam a atormentar, é o motorista. Através do quem? Do espelho. Aquele espelho aí, o retrovisor de dentro, para ver aqui atrás. Quando ele viu assim, é o terror. Terror dos NDOC, terror dos demônios, terror do sistema, terror dos pastores, terror dos padres, pastores feiticeiros. Se o pastor não é feiticeiro, não é terror. Padre bruxo. Ouviram? Quando ele viu o meu rosto, ele gritou, ai! Vocês fizeram subir uma pessoa errada aqui. Você está conduzindo até gritar para o carro. Ele que estava na condução era capaz de gritar para o carro. Esqueceu. Foi parar. Tira essa senhora, tira. Como é que vocês não viram bem? Quer dizer que eles já andam já preparados. Eles lhes deram a lição, ou então a instrução. Não deixa entrar quem tem mata-bruxo. Quando você vê alguém que tem o rosto do quê? Do homem do que fica, não deixa entrar.
Lhe perguntaram, como é que você vai subir aqui? Como eu não subi? Ah, desce, desce. Ele disse, não, eu também não vou descer aqui sem. Ele disse, eu sou da igreja, eu não vos falei. O dono da igreja onde eu sou esse aqui. E o dono do mundo. Não é somente dono da igreja, dono do mundo. O dono do mundo está no mundo. Eles vão vos mostrar isso. Aleluia. Dono da bola é que manda. Quando ele quiser, vai embora com a bola dele. Ouviu? E depois disso, ele disse aqui, eu não saio. Tenho que sair com todo mundo. Eu sozinho não. Até os que estavam debaixo dos bancos amarrados, lhes desamarraram, lhes mandaram descer. E o motorista disse, se essa pessoa não descer, ele está com alguém, não vamos chegar. Não vamos conseguir dormir. É isso que Elias faz. Ia pegar o carro, tá vendo, né? Jogava no ar. E a irmã nem um dano. Ou iam desmaiar mesmo lá. Iam morrer, apanhar caticutico, AVC mesmo lá. Motorista com AVC, todos com AVC. Elias é vingativo. Elias, quando ele te persegue. O irmão uma vez disse, aquele velho. Estava falando do diabo. Aquele velho, quando ele te persegue, agora não é mais o velho. É o Elias. Quando Elias te perseguir, estás mal. A senhora saiu com todo mundo. E essa notícia entrou na igreja de Eliseu. E os pastores de Eliseu estão desesperados, estão a trabalhar para pressionarem aquelas duas irmãs, a outra irmã que é da igreja de Eliseu. Procuraram saber se é quem, e já lhe acharam. Eliseu mandou o seu pastor onde trabalham, porque essas as três trabalham na mesma empresa. Eles assustaram, né? Como é que ele foi até aí? Foi convidar a irmã, não pode faltar quinta-feira. A irmã entendeu, ou já se apercebeu, lá da igreja dele, não é nossa, que lá há pânico. Todos os membros ouviram esse testemunho. E Eliseu está a se esforçar para não perder as pessoas. Você está a pensar que essas ovelhas são vossas? Oh, feiticeiros. Isso vai vos custar as vossas vidas. Deus está a permitir que vocês continuem com elas. Ele vos levantou para vos mostrar o poder dele. Depois vai vos matar. Essas ovelhas vão ser libertas. Ouviram? Aleluia. Esse é o Elias que havia de vir ao mundo. E que já veio ao mundo. E manda no mundo. E sem oposição no mundo. Por isso eu vos apelo, ó população de Angola e o mundo. Vem se esconder no Elias. Vem. Quem carrega o mata-bruxo no peito dele não há altamente perigoso, não é nada, eu já vos falei. Todas as igrejas inundadas, na Massangarala, a igreja de Elias, nem uma gota. Eu vos fiz saber o porquê da ira do principado. Mas eu tenho solução. Eu tenho solução. Eu tenho. Sabe qual é a solução? Venha para mim. Dia 3 de maio, eu vou entregar 5.000 mata-bruxos.
Já me mandaram as fotografias. Já foram confeccionadas as fotografias. Se ela chama-se resina, ok? Material, já está tudo feito. As fotografias, né? 5.000 fotos já estão. Falta só já o cordão e colocar lá dentro. 5.000 mata-bruxos estão preparados para oferecer à população. Uns vão vir das províncias, outros vão vir do eixo, tem pessoas que vão vir do interior. Naquele dia, haja o que houver. E eu vou aumentar o poder no mata-bruxo. Não somente os novos e os que serão entregues. Os que já foram entregues. Olha o discípulo da igreja do quem? Onde está esse obreiro? O que é que ele falou? Se ela fosse medrosa, eles poderiam abandonar as outras. Quando lhe falaram, desce, desce, desce. Mas ele é corajoso, disse, eu vou levar todo mundo. Porque esse homem lhes mostrou, esse senhor aqui é o dono do mundo. Ele manda no mundo. Pânico, para com isso. Estás a nos mostrar. Você quer nos matar. Vocês duvidavam que eu não sou Elias. E agora? Eu não sou Elias? Vocês diziam que eu não sou Elias. Falam mais. Onde está o Cianuco Monteiro? Que disse que Elias é branco, vai vir em Israel. Está onde o Cianuco? Está calado, né? Eu vou te visitar, rapaz. Eu já te avisei. E ainda voltaram. Foram manobrar, vieram pedir perdão. Estão entendendo? O carro foi em alta velocidade, manobrou, eles se assustaram até ver o carro. Pararam ou reduziram, gritaram. Nos perdoa. Eu acho que o que faltou é dizer, fala no Elias para nos perdoar, né? Não falaram isso. Hoje mesmo também é um que me pediu perdão. Viu? Tem um aventureiro aí que disse que ia me matar. Da contra-inteligência. Já lhe perdoei. Mandou mensagem para mim. A dizer, me perdoa. Quero voltar a ser como antes. Desde aquele dia que eu te desafiei. A minha vida nunca mais foi a mesma. Por favor, me perdoa. Oh Deus. Estava me chamando de Deus. Olha o que ele disse. Você é Deus na terra. Me perdoa, Deus. Deus me perdoa. A minha vida nunca mais foi a mesma. Nunca mais vou se meter contigo. Você é Deus, já? Eu lhe falei, Deus é amor. Maria Antônia Tita, tem um colega que se levantou, que levantou e falou mal do pai. Depois ele está lá acima contra o pai. Assume que falei para não falar mal com trabalho. E ele tomou a fanator. Tem que escrever muito bem, ok? Tornou a falar mal contra o pai. Depois agora eu perguntei para ele como é que ele está. Ouvi dizer que tem um crime que ele cometeu muito usado. Depois veio o grupo da GNR. Vocês quando andam a escrever, você não controla, né? Tem que ver o que estás a escrever. Depois é que vais enviar. Veio o grupo da higiene, pegou, levou para a cadeia. Depois eu queria dizer, isso é juiz. Queria dizer ou tinhas que dizer? Queria dizer. É o juiz de Deus, sim, ele foi julgado. O homem disse, desde o dia que eu se levantei contra ti, minha vida nunca mais foi a mesma. Por favor, me perdoa. Eu quero ser a mesma pessoa como antes.
Não dá para brincar contigo. Falou assim, não dá para brincar contigo. Nunca mais vou fazer isso. Nunca mais na minha vida eu vou se meter contigo. Nem com a tua família. E eu lhe falei, Deus é amor. Elias é o juízo de Deus na terra. Elias é varão de guerra. Elias é cavaleiro. Branco, vermelho, preto, amarelo. E eu disse, estás perdoado. Se eu não proibisse a venda dos mata-bruxos, seria um negócio que você não imagina. Está tudo fechado. Quem fizer isso vai morrer. Fui ao mercado comer o mata-bruxo. Parei em uma bancada comprar batata. A senhora que estava ao meu lado sentiu o desespero dela, olhava-me de uma forma aflita. Margarida, todos em DOC estão desesperados quando se cruzarem com o mata-bruxo. Eu tinha lhe avisado. Quando ele disse, vamos te matar, eu disse, você pode matar Deus? O mata-bruxo ia vender 15 mil. É pouco, Amélia. 15? Ei! Iam vender 50 pau. Ia variar de pessoa em pessoa. Aleluia. Eu disse, quem vender mata-bruxo, vá para o cemitério. Fui ao dentista nos indianos ao chegar. Na recepção tinha uma indiana ao ver o mata-bruxo. Ficou aflita e na sequência apareceu uma senhora indiana, idosa. Ele tirou dali. Acho que mandou mensagem a pedir socorro. Depois apareceu a recepcionista e a dentista que não eram indianos. Fugia, lhe tiraram dali, né? Pediu socorro. O teu sobrinho, da Indiana, seja livre. Problemas psíquicos. Se ele blasfemou, posso mandar a palavra, não vai ser curado. Tem muitos malucos agora por terem falado que eu sou falso profeta. Coloca a mão no lugar da enfermidade. Você que está pedindo oração de cura, põe a mão no lugar da enfermidade. E todos eram curados. E todos sejam curados. Em nome de Jesus Cristo, espírito de enfermidade saia. Receba a cura. Em nome de Jesus Cristo. Uma falsa profeta estava a fazer barulho e eu levantei. Eu hoje o dia. Dorco, o dia hoje. Levantei o mata-bruxo e ele parou de orar. Estava a fazer barulho, né? O dia hoje. Essa semente é terrível. É hoje o dia. Ouviram essa? Eu gostei. O dia é hoje. O Carmelo. Receba o que vocês estão a pedir agora. Em nome de Jesus Cristo. Recebam a bênção. Não precisas pedir mais. Precisas crer. Diogo tem testemunho forte para contar. Receba o que vocês estão a pedir. In the name of Jesus. Dorca, isso é muito forte. O dia hoje. A cachorrada acabou na vizinhança. Dorca? Diogo recebeu uma vitória no tribunal. O Diogo da Rússia. Manda o teu testemunho. Você que foi curado. Eu disse, você que está doente, receba cura. Você que está em terceiro por alguém que está doente, já está curado. Você que está a pedir para eu consagrar, sei lá,
já consagrado, estás a clamar por uma bênção, receba o que estás a pedir. O meu Deus te abençoe. O brasileiro Diogo venceu. Vitória no tribunal. Eu me lembro como hoje. Ele me tinha pedido que estava já marcado para ser expulso da Rússia. E ele entrou com providência. Ah, o testemunho é outro. Do tribunal pediste agora. Então já te mandei, tá? Eu disse receba. Manda o teu testemunho. Nenhum pedido será lido agora. Porque o povo precisa entender. Que sem fé não adianta nada. A fé, a certeza. Eu sou a vossa bênção. Ao lado do moço fazia ruído. Decretei que se calou. Kugutusole. Kugutusole. É assim, né? Como o moço grita. Fungo. O tempo está cumprido. E o reino de Deus se manifestou. Eu disse para você testar, levanta-te e anda. Faz o que você não conseguia fazer, tu já recebeste a cura. Já foste abençoado. Guba olá. Ovuntan Kembo. Está a dar em direto na TPA a chegada do Papa na Lunda. Como assim na Lunda? Hã? O Papa já chegou em Angola? Eu não sabia, pô. Como assim o menu já dar em direto? Hã? Esse direto aí da Minúcia é muito complicado. Na TPA, você está a ver qual TPA então? Aquele é um bruxo. Minúcia viu qual TPA então? Oh, tia Minúcia. Tu estás na Inglaterra, pá. Tatiana Otávio está em Angola. Gratidão após pegou o carro, estou a bazar. A mulher que estava com o carro parado na estrada. Estavas em que área? Na ponte do quem? Fala aí, ó Diolinda. Aí na Massangarala? Ou na ponte do Caim? Como é que chama aquela ponte aí que sai do Lubito para Benguela? A tal ponte que foi quebrada com a chuva. Chama-se o quê? Viu? Ele tinha pedido a palavra. Tem muita fé, pá. Cordeiro. E ainda disse, estou a bazar. Pegou o carro, já estou a bazar. Ô Cordeiro, estás a vazar? Cordeiro, via expresso em frente ao aeroporto da Catumbela. Oh, Diolinda estava parado na via expressa, não sei se é assim que se pronuncia, via expresso ou expressa. À frente do aeroporto da Catumbela. Eu já terei naquele aeroporto. Subi, fui e voltei.
Conheço. Quando eu cheguei lá, eu falei, mas Angola mesmo também. Esse é o aeroporto internacional. Ah, do Catumbele é outro, né? Ou é mesmo aquele aí? Eu acho. É mesmo aquele. O do Catumbele é das Forças Armadas. Uma palavra. O carro trabalhou. É muito forte, pá. Deolinda disse, estou a bazar. Samono, você disse, estou a bazar. Ai, mesmo aquele, né? E a ponte é 4 de abril. O aeroporto das FAS está próximo ao aeroporto internacional de Catu. Ah, ok. Agora entendi. Até aqui fomos ajudados. Fique na bênção. Fique na paz, na graça, debaixo das asas do Rei Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Porquanto está consumado. Porquanto, depois de muitas maravilhas, até o carro da Cordeiro, que não pegava, pegou, por uma palavra. E a Deolinda disse, estou a bazar. Teresa Nchenda disse, o rei do prumo. Oh, Nchenda. O senhor do prumo, né? Hã? O dono do prumo já começou a endireitar. Não vos falei, com a queda do quem? Do prumo, do inferno. Aqueles que blasfemavam vão começar a sofrer. O outro já vai se entregar. Mandou 2 mensagens. Ele sabe como é o culpado. No WhatsApp e no número normal, convencional. Com quem dizer para onde ele veio primeiro. Estou a sofrer. Por favor, me perdoa. Nunca mais vou se meter na tua vida. Nem dos teus parentes. Por favor, quero voltar a ter a vida que eu tinha antes de se meter contigo. Você se meteu comigo, acabou, a tua vida mudou. Sabe o que significa isso, né? Que tipo de enfermidade é essa? São várias. Hein, Yuri? A primeira é qual? Qual é a primeira doença que ficam com ele? Vocês conhecem? Ele tem um nome bem conhecido entre nós. Depressão. E a depressão traz consigo o quê? Insônia. Mas que? Insônia. Ai, Jesus Cristo. Dor de cabeça constante. Desespero. Desejo de suicídio. Dores musculares. Ele me implorou. Olha o que ele me falou. Eu quero voltar a ter a vida que eu tinha antes. Por favor.
Ele ainda diz assim, não dá para se meter contigo. Ainda disse, você embora é Deus. Você é Deus na terra. Bem envergonhado Eliseu onde anda. O povo falaram-me que estão na reunião, mas só estão a falar do quê? Desse testemunho. Não prestam atenção. Estão a conversar e eles deram conta. A se mandarem o vídeo, olha, vê esse testemunho aí. Vê, estão a se mandar entre eles. Mas logo, às 20 horas, tempo de Angola, voltaremos para mais uma live. 4 dias passaram da quinta semana. Tu na saquila, tu tondele, que ambote.